A ideia da minha exposição hoje é menos de tentar ensinar alguma coisa e mais de tentar colocar uma reflexão acerca do estado de coisas que se verifica na dogmática atual do direito obrigacional. Do que especificamente eu estou falando? Eu vou colocar aqui uma percepção que é o que eu tenho visto acerca do direito obrigacional, segundo a qual o que nos parece estar acontecendo em termos de avanços na humanização das relações obrigacionais não é exatamente o que está acontecendo. Depois da Constituição de 88, e no Brasil principalmente depois da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, a impressão, ou pelo menos aquilo que a gente encontra se procurarmos a doutrina do direito obrigacional, ou até se olharmos superficialmente a jurisprudência, é que passou a haver uma humanização no tratamento das relações obrigacionais. O que eu quero dizer com isso? Humanização. A preocupação jurídica passou a ser aquela voltada para o sujeito em primeiro lugar, de modo que o cumprimento correto da obrigação não estivesse acima de qualquer outro aspecto da relação contratual e obrigacional. Para quem tem alguma experiência com esse direito, poderá atestar que de algum tempo para cá tem se falado muito em princípio da eticidade, princípio da sociabilidade, ou seja, todas considerações voltadas para o sujeito envolvido na relação obrigacional. Em outras palavras, uma preocupação no sentido de amenizar o princípio da pacta sunt servanda e colocar em relevo a preocupação com os seres humanos envolvidos no direito obrigacional. Deixa eu reorganizar o raciocínio. Disse aqui até agora que, historicamente, o nosso direito obrigacional e contratual tem sido objeto de uma dicotomia. E, historicamente, isso tem resultado em um regramento diverso das relações obrigacionais e contratuais, a depender de quem estivesse envolvido. De um lado, um direito mais voltado para a segurança do crédito, onde o princípio da pacta sunt servanda, não vou dizer que se manteve em toda a sua força, porque é lógico que a evolução de relativização de algumas coisas atinge todo o direito, mas aonde esse princípio ainda se destaca. E de outro, um direito obrigacional comum, civil, que agora se junta ao direito do consumidor, em que a segurança do crédito, não estou dizendo que não seja relevante, não estou dizendo que o direito obrigacional não esteja preocupado com isso, mas em que a segurança do crédito é colocada em um papel relativizado e talvez não de tão grande preponderância como no direito obrigacional empresarial. Isso é o que a gente encontra na doutrina. Isso é o que poderemos ouvir e ler se buscarmos informação acerca disso. E o que eu vim contar para vocês, e o que me parece ser o estado de coisas que hoje se verifica, é que esse discurso de que existe um direito mais rígido para um empresário e existe um direito mais humanizado para nós, ele não tem uma exata correspondência na realidade. Então, o que eu afirmei até agora não é aquilo em que eu acredito. É o discurso acerca da ou dicotomia, ou para aqueles que o preferem, tricotomia
obrigacional e contratual no direito privado. Bom, mas se eu não acredito nesse discurso, em que é que eu acredito? O que é que eu vim aqui relatar para vocês? Primeiro eu vou anunciar e depois eu vou tentar explicar de onde eu estou tirando essas informações que me levaram a concluir o que eu concluí. O que eu acho que acontece hoje é que, sem a maior percepção da doutrina, na prática, o direito comercial fundado em títulos de crédito, que originariamente seria um direito voltado para a relação entre os empresários, tem sido fundamento para a solução de questões obrigacionais em relações de consumo, em relações entre particulares civis, de modo a desvirtuar aquilo que a maioria de nós vê quando analisa o direito obrigacional. Mas como isso? Como que eu penso que eu estou sendo regido por um direito do consumidor que vai me dar um tratamento preferencial porque eu sou consumidor e eu chego lá na hora, não é isso que está acontecendo? Como é possível uma coisa dessa? Bom, primeiramente, eu queria voltar no que é o direito obrigacional dos empresários. Direito obrigacional empresarial é aquele direito que a gente também chama de direito cambial ou o direito dos títulos de crédito. Caracterizado por uma maior segurança do crédito, por uma maior facilidade para a transferência do crédito, pela autonomia das obrigações em relação aos negócios que lhe tenham dado causa, de modo que, se o negócio jurídico é viciado, não necessariamente esse vício, esse problema, vai atingir a relação cambial. Então, esse direito sempre existiu. Sempre, gente. Obviamente, assim, na evolução do nosso direito privado, desde o Código Comercial, que nós temos um direito cambial, depois o Decreto 2044, depois a LUG e assim por diante. Esse direito, para que incidisse, pressupunha, e sempre pressupôs, alguns requisitos que dariam àqueles envolvidos a exata compreensão de que tipo de obrigação se tratava. Então não haveria o perigo de eu imaginar estar envolvido em um direito obrigacional comum, quando na verdade eu estivesse envolvido em um direito obrigacional especial, cambial, empresarial. E como que eu tinha essa informação e essa segurança? Em razão do princípio que rege o direito cambial, obrigacional dos empresários, que é o princípio da cartularidade, somado ao da forma do título. Em outras palavras, para que esse direito incidisse, deveria haver um título de crédito presente na relação. E o fundamento do direito cambial, desse direito obrigacional bom para o credor e pior para o devedor, era a existência desse documento. Deveria ser, nos termos da legislação, a existência desse documento. E é de uma construção que começou na doutrina e depois foi para a jurisprudência, que passou a entender como desnecessário esse documento, é que se abriu espaço para que pessoas que nem soubessem de história nenhuma, de título de crédito nenhum, fossem regidas por esse direito. Em outras palavras, enquanto você está aí tranquilo, sossegado, achando que o direito incidente é o direito incidente é o cambial. Repito, historicamente, para esse direito, entre aspas, malvado contra o devedor incidir, deveria haver um título e deveria haver um devedor que assinasse o título. Aí sim,
Você sabe que a sua obrigação é cambial e você sabe que está se submetendo a um direito obrigacional mais favorável ao credor. E como isso acontece, então, para que eu hoje tenha que me submeter a um direito desse, eventualmente numa relação de consumo, em que o direito incidente deveria ser mais favorável a mim do que o direito civil comum, e eu acabo enrolado em uma relação cambial. É aí que entra a contemporânea teoria da desmaterialização do título de crédito, ou a tentativa de fazer incidir o direito cambial em situações em que não exista o título. Eu quero repetir isso aqui. O discurso é que eu vou explicar o fundamento ainda com mais calma, mas o discurso é de que o direito incidente é mais grave porque existe um título de crédito. Mas o que eu vou tentar mostrar aqui é que é outra coisa que acontece. Na verdade, não existe um título de crédito e o discurso visa fazer incidir um direito obrigacional dos empresários nas relações entre os particulares, não empresários. E como é que isso se dá? O que exatamente ocorreu na dogmática jurídica obrigacional que permitiu que isso acontecesse? Bom, não é uma coisa de ontem para hoje. É uma evolução de doutrina. Eu nem sei se é evolução ou involução, porque eu não concordo muito com o caminho que as coisas têm tomado, mas com certeza é uma alteração de circunstâncias. Nós, os brasileiros, temos um título de crédito que é genuinamente nacional. É um título de crédito que só existe no Brasil, denominado duplicata. A duplicata, diversamente de outros títulos de crédito, tem uma natureza causal. O que significa isso? Na duplicata eu tenho referência ao negócio jurídico que lhe deu origem. Ou eu tenho a referência porque eu tenho lá a referência às faturas ou ao número. Quer dizer, existe uma relação entre o documento e um negócio jurídico que porventura tenha sido realizado. Mas o que efetivamente se destaca nas duplicatas e que permitiu o atual estado de coisas é um instituto da duplicata chamado aceite presumido. Em que consiste? Em uma duplicata é possível fazer do sujeito um obrigado cambial sem que ele assine o título. E isso é muito importante, porque até agora a gente está falando o quê? Direito cambial, direito obrigacional dos empresários é mais rígido, mas você foi lá e assinou um título de crédito, deu a sua manifestação de vontade que, dentre as consequências decorrentes, inclui: eu aceito me submeter a um regime obrigacional diferenciado. Na duplicata isso pode não acontecer. Como assim? Na duplicata há previsão de que o título seja enviado a um comprador e, portanto, devedor do preço, e este comprador, já que o título foi para ele, pode segurar o título. Não estou falando que pode, que o direito autoriza, não. Mas, eventualmente, ele não devolve. Então, a lei das duplicatas, que é de 68, previu que se você mandar a duplicata e o infeliz não devolver, você pega um comprovante que você entregou a mercadoria, pode ser um recibo, pode ser uma assinatura no canhoto da nota, dando o recibo, e leva a protesto. Isso vai significar ou vai suprir a falta do aceite. Em outras palavras, você levar a protesto, o título está lá, o sujeito segurou, não devolveu. Você levar a protesto um título sem a cártula,
apenas provando que entregou as mercadorias ou prestou os serviços, na duplicata é suficiente para obrigar cambialmente o comprador. Mas por quê? Porque a duplicata faz referência a um negócio jurídico, o título foi remetido ao infeliz, o infeliz reteve o título e, por isso, nessa situação, a lei previa que você poderia substituir o aceite pelo protesto, com comprovação da entrega das mercadorias. Uai, ó! Então, a lei das duplicatas previu o título virtual, que você não precisa de ter o título. Previu. A lei é de 68 e previu o título virtual. A gente tem essa figura aí que permite você obrigar a pessoa sem ela assinar o título. A duplicata também permitiu uma outra coisa. Como o sujeito podia reter o título, era possível protestar o título sem apresentar a carta. É o chamado protesto por indicação. Você chega lá no cartório, só informa os dados referentes ao título e é lavrado, é registrado um protesto. Então a duplicata ofereceu, desde muito tempo atrás, quer dizer, ofereceu instrumentos que relativizaram a cartularidade, ou seja, a necessidade de um papel que correspondesse ao título de crédito. Nos últimos tempos, com o avanço tecnológico, com o desenvolvimento de meios de troca de informação diversos do passado, o que os bancos, principalmente os bancos, começaram a fazer? O banco, como representante de alguém que o contratou para buscar o crédito, vamos supor que você foi lá e comprou na papelaria tal um objeto escolar para o seu filho. Não tem nada de atividade empresarial isso, tá? Uma relação de consumo. Comprou lá o material do seu filho e você vai pagar isso em um mês. O banco vai emitir, lógico, por ordem da papelaria, vai emitir um boleto para você com o valor a ser pago. Se a gente for pensar friamente, a sua relação é uma relação de consumo do ponto de vista contratual e o direito obrigacional incidente é o direito obrigacional comum. Mas aí o que o banco faz? Manda o boleto para você. O boleto que você recebe é para você assinar e remeter de volta? Não, é para você pagar. Aí vamos supor que você não pague o boleto. O que o banco faz? Ele submete essa obrigação a protesto. Uai, mas vai protestar sem ter um título, sem ter um documento assinado? O banco vai dizer no cartório que ele está protestando uma duplicata. E ele está protestando por indicação. É aquele protesto que eu falei para vocês, que você não precisa levar o título. Agora vamos pensar junto aqui de novo. Por que eu posso fazer esse protesto? Porque eu remeti o título para o comprador e ele não devolveu. Ele deveria assinar para ter a obrigação cambial e devolver. Esse aqui é o sentido do protesto por indicação. O que os bancos começaram a fazer? Não emitia duplicata nenhuma para ninguém devolver, não. Mandava o boleto. Se você não pagou, ele fazia um protesto no cartório de protestos dizendo que se tratava ou que se trata de uma duplicata e que o protesto é por indicação. Teve a duplicata? Não. Ela foi remetida para que o devedor a pagasse? Não. Mas o protesto por indicação é usado para que o devedor possa sofrer um protesto sem que exista ou tenha sido emitido título nenhum e sem que o devedor tenha assinado título nenhum. O que é desculpa o termo aqui, uma perversão do direito obrigacional cambial. Porque se ali nós tratamos o devedor com maior rigor, é porque o devedor foi lá e assumiu uma obrigação cambial. Não é porque ele estava andando na rua, aí de repente cai um raio, tcharam, você está no meio de uma obrigação cambial. Não é isso. E hoje,
Qualquer loja que vocês vão comprar alguma coisa aí, vai fazer uma assinatura de TV a cabo, eventualmente, se o credor quiser dar a esta obrigação as feições de obrigação cambial, sabe o que ele vai fazer? Protesto por indicação. E aí do protesto vai decorrer que o seu nome vai ser negativado, e quando a dívida é de 200, 300, 400, 500 reais, ainda que você não deva esse valor, é melhor contratar um advogado? Gente, eu sou advogado. Por 200, 300, 400 reais, eu não sei se vale a pena ter esse transtorno. O protesto por indicação, que era o Instituto do Direito Cambial, passou a ser aplicado em relações em que não existe duplicata nenhuma. E é por isso que, na minha percepção, essa teoria do título de crédito virtual, que já vige, não é um negócio para eu falar, não é assim, não, estou dando a minha opinião crítica, mas isso já é o que acontece, é o que os tribunais têm reconhecido. Essa teoria do título de crédito virtual, na verdade, não é uma teoria do título de crédito virtual, é uma teoria acerca de como fazer incidir um direito cambial em uma situação em que não existe título de crédito nenhum. É isso que está em jogo. Então tudo bem, Cláudio. Através do Instituto da Duplicata, um negócio chamado protesto por indicação, abriu-se espaço para protestar obrigações que não estão em título nenhum. É só isso? Não. Tem um negócio também que a gente falou aqui, chamado aceite presumido. O aceite presumido é o que faz o sujeito ser obrigado na duplicata, não porque ele assinou o título, mas porque ele recebeu o produto ou porque ele recebeu o serviço. E o que o aceite presumido nos possibilita em termos de direito obrigacional e de execução? Você pode executar uma obrigação com fundamento cambial sem a cártula. Eu mandei, o animal não devolveu a duplicata. Eu faço o protesto por indicação, junto com os comprovantes de entrega da mercadoria, isso supre a falta de manifestação de vontade no título. Qual é o título? Virtual. Não tem. Se você quiser assinar nele... mas não existe assinatura eletrônica? Existe. Mas a gente não tem uma previsão de regramento de como que funciona o título digital, não. Então você assina assim. Não existe isso. Cláudio, mas aí você não quer o avanço tecnológico? Pelo amor de Deus, eu quero demais. Pelo avanço tecnológico, eu sou de Uberlândia, eu pego o celular aqui, do outro lado atende a minha mãe. Não, lógico que eu sou a favor do avanço tecnológico, mas se for para ter uma regra que transforma uma obrigação normal em uma obrigação cambial, essa regra tem que efetivamente existir. Nós não podemos simplesmente dizer, é a duplicata, porque na verdade não é. Porque se a gente pegar e aplicar outras regras da duplicata, nós vamos ver que não dá certo. A duplicata é um título que eu transfiro pelo endosso. Como é que eu endosso a duplicata virtual? Duplicata é um título que tem que ter alguns requisitos para ser duplicata. Como é que eu faço isso num título que nunca foi emitido, nunca foi impresso, que só existe na cabeça? Duplicata é um título que tem que ter escrituração contábil específica. E na maior parte dos casos não tem. Então, hoje, você vai à padaria, faz a compra do mês, na padaria, faz a compra do mês, faz lá a compra do mês, e aí depois disso, você sai com uma dívida para pagar daqui a não sei quanto tempo. Você não sabe não, mas na hora do cumprimento dessa obrigação, se tiver problema, o direito que vai incidir, até certo ponto, é o direito do consumidor. Mas na hora do cumprimento da obrigação em juízo, na hora da execução, vai vir um conjunto de regras de direito cambial, que é uma coisa que a gente estuda onde? No direito empresarial. E assim, estuda mais ou menos, que eu não sei vocês, a experiência que eu tenho, não, aliás, que eu tenho não, a última prova da OAB mostrou para nós,
O direito empresarial é a pior nota em todas as escolas do Brasil, a não ser quando tem uma disciplina que tirava 0, que aí empatava com o direito empresarial. Eu lembro de eu ter olhado o resultado da prova do AB, aí primeiro eu olhei ao FOP. Eu falei, nossa, é a pior nota. Você já sente assim, né? Que a consciência é pesada. Aí eu olhei no Isabela Rendes, outro lugar que eu dou aula, eu falei, nossa, pior nota. Aí eu fui olhando todos os lugares, era a pior nota. Eu falei, graças a Deus. Porque, pelo menos, não sou eu. Agora, o que isso indica? Que quando a matéria deixa de ser de direito obrigacional comum e vira de direito cambial, a porca torce o rabo. A coisa aperta. Quem aqui, vocês são estudantes de direito, já tinha parado para pensar sobre isso? Não são vocês que não pararam para pensar sobre isso. Isso é algo que não está posto. Está todo mundo achando que a discussão do título de crédito virtual é uma discussão do direito empresarial. E, na verdade, é uma tomada do direito obrigacional pelo direito empresarial. E para fechar, até em respeito à paciência e à boa vontade de vocês, o problema é que nas decisões que têm legitimado esse tipo de entendimento, não parece haver a consciência do que se está fazendo. Parece que as pessoas não estão vendo que o direito obrigacional especial está tomando, às vezes, de direito obrigacional geral. Só quem percebe é quem está na ponta da execução e, às vezes, objeto de uma série de injustiças, porque o direito obrigacional cambial está preocupado com a segurança do crédito. Não é se o sujeito pagou uma vez, 2 ou 3. É que esse credor aqui tem que receber. Gente, eu acho que eu posso concluir assim. Obrigado pela atenção, obrigado de novo, professor André, professor Emílio, obrigado pela paciência. É isso, bom dia para vocês.